Então Esdras, irmãos, está lá, você vai achar... Você pode achar Salmo, voltar para Jó e você vai achar mais fácil. Ou você pode procurar depois de Crônicas, antes de Neemias. Aliás, Esdras e Neemias são contemporâneos. Então Esdras capítulo 7, todos acharam? Amém? Esdras capítulo 7, vamos ver aqui o versículo 10, está escrito: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos ou direitos. Amada igreja do Senhor, quero ser rápido aqui, vou fazer só um breve comentário acerca desse assunto que nós já abordamos aqui, acerca da pessoa de Esdras. Quem era Esdras? Em que tempo que passou-se esse fato aqui de Esdras? Esdras era um habilidoso escriba da lei de Deus. O que é um escriba? Era um copista. Na época aqui de Esdras, não tinha máquina de tirar xerox, tirar cópia. Xerox é o nome da máquina, né? A máquina foi tão famosa, o nome da marca, né? Ficou tão famosa que a marca sobressaiu sobre a impressora, né? Xerox é o nome da marca. O que a marca Xerox faz é tirar cópia. Então, naquela época não tinha máquina de tirar cópia, mas tinha os copistas que copiavam os textos sagrados, os manuscritos sagrados. Então, é sabido, por exemplo, que havia muitos textos, muitos pergaminhos que eram copiados, foram copiados. Vieram do original, né, lá do tempo de Moisés, e isso foi mantendo-se através dos copistas. Quem eram os copistas? Alguém que copiava fielmente o texto sagrado. E segundo os grandes historiadores e grandes teólogos e estudiosos, havia um ritual muito grande, por exemplo, para se copiar o texto. Há quem diga, por exemplo, que quando se ia citar o nome de Deus no texto sagrado, as pessoas faziam algumas coisas. E quando você lê na nossa Bíblia, por exemplo, o nome Senhor, lá no Velho Testamento, e o Senhor disse, esse Senhor não é por acaso. Essa palavra Senhor é para evitar expor o nome de Deus, de tamanha reverência que se tinha os copistas, as pessoas que copiavam os textos, eles tinham reverência. Então, ao invés de colocar o nome de Deus, eles colocavam a palavra Senhor em caixa alta, isto é, em letra maiúscula, para identificar que aquele Senhor não era qualquer um, era o Senhor dos senhores, era Deus dos deuses, era o grande Deus, o único verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E assim Esdras era um desses copistas. Você pode ver no versículo 6, que o texto vai dizer sobre ele, quem ele era. Está assim, ó: este Esdras, do qual nós estamos lendo, subiu da Babilônia. Ele subiu, isto é, ele estava na Babilônia, cativo. Então aqui nós temos um espaço de tempo. Que tempo é esse aqui que Esdras estava inserido? No tempo pós-cativeiro, depois do cativeiro, né? Ali ainda havia algumas pessoas que estavam ainda na Babilônia, mas Deus já estava levando as pessoas de volta, o povo de volta para a sua terra natal, que era Israel. E esse Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor. Então veja, Esdras não era qualquer um, ele era um escriba, e não era qualquer escriba, ele era um escriba hábil. Está aí, ó, um escriba hábil, de onde vem a palavra habilidoso. Certamente, por que ele era habilidoso? Porque ele fazia com dedicação,
porque ele tinha conhecimento do ofício que ele trabalhava. Ele, certamente, quando alguém perguntava alguma coisa para ele, ele tinha uma resposta pronta. Por isso que ele era um hábil escriba. Então, veja a importância de Esdras. E foi ele, Esdras, um dos grandes homens que Deus levantou para poder alinhar a nação de Israel ao verdadeiro culto a Deus. O povo, nessa ocasião aqui, que Esdras vai ter essas 3 atitudes que nós estamos falando: preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, a primeira; a segunda, para cumprir; e a terceira, para ensinar. Então veja que ele era metódico, ele era sistemático no sentido de ser de ordem, né? Veja que não há atropelo aqui dos fatos, mas Esdras, ele faz a coisa na sequência, na ordem. Então, irmãos, ele era um habilidoso escriba. E por ser um habilidoso escriba e copista, por exemplo, quando você trabalha muito com uma coisa, você aprende aquele ofício. Com o primeiro tempo, você vai fazendo ali, né? Por exemplo, quem das irmãs aqui já fez alguma receita de bolo, né? A irmã vai lá, pega a receita, olha, 2 xícaras de chá, 2 colheres de chá, óleo, azeite, não sei o que, faz o bolo. Aí ela vai fazendo aquele bolo. Com o tempo, ela pega um jeito daquilo, não precisa mais, né? E aí acontece de alguma outra vez lá, o bolo sai diferente. Pode ser que ela tenha esquecido a medida, errado a medida. O que ela vai fazer? Vai lá de novo na receita. Então, Esdras, de tanto manusear, de tanto trabalhar com isso, ele ficou habilidoso, ele conhecia profundamente o texto, a língua, a parte gramatical. Então Esdras era um habilidoso escriba na lei de Deus, na lei de Moisés. Dito isso, irmãos, sabendo quem era Esdras agora, e o tempo que ele estava inserido, que era depois do cativeiro, o cativeiro foi uma sinalização de Deus para o povo desobediente. As pessoas desobedeceram a Deus, deixaram de cumprir o que Deus tinha estabelecido, deixaram de observar o que Deus tinha determinado, e por isso entraram por uma vereda sem retorno, né? Aliás, Deus já havia previsto, né? Deus já havia acautelado eles, por exemplo, de que se o desvio deles fosse severo, certamente a punição seria a medida do desvio que eles tiveram. Por exemplo, se vocês desviarem, se vocês forem idólatras, se vocês deixarem de ler a lei, de cumprir, de observar, de ensinar aos seus filhos, vocês vão parar numa situação irreversível. E foi o de fato que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O povo foi levado cativo. Eles foram para a Babilônia, foram arrastados, foram levados. A cidade que eles moravam foram queimadas a fogo. Todos os bens que eles tinham deixaram de pertencer a eles, começaram a pertencer a outras pessoas. E eles passaram 70 anos distante de tudo que eles mais amavam: a sua terra, a sua casa, as suas plantações, os seus animais, a sua rotina, principalmente o templo que eles amavam. Eles ficaram distantes disso. Deus puniu severamente o povo. Mas Deus não pune para sempre. E Deus já tinha falado: olha, determinado o tempo, e chegou o tempo desse povo retornar, como está lá no Salmo 126. O Salmo 126 é um cântico de louvor, de agradecimento, de celebração do retorno do cativeiro. Depois você lê lá, não vai dar tempo para a gente ler. Mas lá em Crônicas também fala sobre como que foi a saída desse povo, como que foi a trajetória, como que foi os últimos momentos desse povo na terra deles. Se você acha que dá para a gente ver lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 35, 30 e... 30... Deixa eu achar aqui.
36. Não, 36 e 17. Isso mesmo, 36 e 17, o 9 também. Quem achar pode ler aí. Pode ler o 17, a partir do 17. Depois do 17, lê o 19 também. Por isso o Senhor trouxe contra eles os reis dos caldeus, e matou o seu jovem à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem do jovem, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos na mão do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Pode ler o 19 também. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. E o que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos deles e de seus filhos, até o tempo do rei do reinado da Pérsia. Então, esse foi os últimos instantes do povo de Israel, quando começou o juízo de Deus sobre a nação deles, porque eles tinham abandonado a Deus. Então veja, queimaram a casa de Deus, não sobrou ninguém, não salvou criança, não salvou donzelas, meninas, homens, não. E os que foram livrados do morticínio, da mortandade que aquele rei causou, os que escaparam, não foi o que poupou, foi os que escaparam, conseguiram se escapar. Não é que o rei quis poupar, mas os que escaparam, ele levou para a Babilônia. E como que vocês acham que eles foram para a Babilônia? De carroça? Não, no carro de boi, bem, né, com água, com comidinha. Tá aqui, essa é cativeiro, mas toma uma aguinha aqui. Não, eles foram levados cativos, arrastados. Eu já disse aqui uma vez que provavelmente eu posso imaginar, por exemplo, que nesse intervalo de sair de Jerusalém até chegar na Babilônia, imagine você escapar de um ataque, né? Imagine um ataque militar. Imagine você escapar com uma perna quebrada, ou você escapar todo desfolado, e assim você tem que andar 800 quilômetros a pé. Qual a probabilidade de você chegar vivo lá? Pouquíssima. Então é muito certo que muitas pessoas que saíram da Babilônia, saíram de Israel, escapados da guerra, morreram no meio do caminho, por lá mesmo ficaram. Então, irmão, foi trágico esse momento na vida de Israel. Bom, passaram-se os 70 anos, Deus aliviou e os começou a trazer de volta, como diz o Salmo 126. E aí que entra o ponto da nossa reflexão, lá em Esdras, capítulo 7. E Esdras já está a construção do templo, já está acontecendo o movimento de retorno de volta, né? E aí Esdras precisa ensinar, instruir, orientar essas pessoas que estão vindo da Babilônia para habitar novamente em Jerusalém. E aí que Esdras toma a seguinte atitude. Primeira, ele prepara o coração para buscar a lei do Senhor. Primeira coisa que ele faz: eu preciso buscar e encontrar a lei do Senhor. Por que Esdras faz isso? Porque só quando você encontra a palavra de Deus é que você vai encontrar direcionamento, é que você vai encontrar posição, é que você, quando busca a lei de Deus, a palavra de Deus, você vai encontrar um norte para a sua vida. Então Esdras, como hábil escriba da palavra de Deus, ele preparou o coração primeiro para buscar a lei do Senhor, e isso não é em vão. Ele sabe por que tinha que buscar a lei do Senhor. Vamos ver primeiro algumas razões. Segundo aos Crônicas, capítulo 34 e versículo 15. Quem achar pode ler. E depois Amós, o profeta Amós, capítulo 4, ou capítulo 5, versículo 4, ou ao contrário, não me lembro direito.
Vamos ler primeiro 2 Crônicas 34 e 15 e depois Amós. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Veja, antes do cativeiro, lá no tempo do rei Josias, lá atrás, a lei de Deus já estava de que forma? Ela estava estampada, ela estava aberta, ela estava o quê? Perdida, estava jogada, sem valor. E achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro de Deus estava no lugar mais próprio, na casa de Deus. Então significa que a casa de Deus e a lei de Deus estavam abandonados, né? Estavam jogados lá. Imagine, achei o livro, achou por acaso, ele não procurou, ele foi fazer alguma coisa. Opa, o que é isso aqui? Nossa, tira a poeira. A lei. E sabe o que eles concluíram no versículo 21? Lê aí, irmão. O mesmo livro, 34, do versículo 21. Ele consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre a palavra desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor e derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Veja que Esdras era conhecedor desse fato, por isso que ele vai buscar a lei do Senhor primeiro. Precisamos hoje buscar a palavra de Deus, buscar a lei do Senhor. Não podemos fazer como fizeram eles, esqueceram, desprezaram, deixaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E eles estavam em trevas, eles estavam em obscuridades, porque não buscaram a palavra de Deus. Amós capítulo 5, versículo 4. Quem achar pode ler. Amós. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Irmãos, essa afirmação de Deus é uma das afirmações mais diretas de Deus ao povo. E Amós foi antes do cativeiro. E Deus falou assim: olha, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me, buscai-me e vivei. Não tem termo, não tem. Agora, vamos pensar, se eu busco a Deus e, portanto, vivo, o que acontece se eu não busco a Deus? Então, Deus Ele é certo. Buscar-me, e esse E aí, buscar-me, vírgula, portanto, desta forma, e assim, vai acontecer de ter a vida. Buscar-me e viver. Então Deus está dizendo, se você não buscar, vai morrer. Então, irmãos, Esdras sabia que buscar a lei do Senhor implicava em vida para o povo, implicava em conhecimento, em direção para aquele povo que vinha de uma situação não muito boa, né? Mas ele tinha esse grande princípio, que foi o primeiro: buscar-me e viver, buscar a lei do Senhor. O outro que Esdras teve, foi Esdras, ele buscou a lei do Senhor. Buscar a lei para quê? Para que eu vou buscar a lei do Senhor? Está indo logo depois da vírgula. Se eu busco a lei é para cumprir, praticar. Veja, e buscar é para cumprir. Então não era só necessário pegar o livro, achar o livro, pegar a palavra de Deus como que as pessoas abrem no Salmo 91 e deixam lá? Amuleto.
Aí está lá na casa do cidadão, a Bíblia aberta no Salmo 91. Hã? Cheia de foto, né? Aí está lá. Ah, cheia de pó. Aí está lá a Bíblia no Salmo 91. Folha amarela está lá. Isso daí não espanta ninguém. Isso aí não adianta nada, né? Não poderia ser um amuleto. A palavra de Deus não é né? Enfim. Mas precisava de cumprir. Por que Esdras vai tomar essa atitude de cumprir? Porque ele era um hábil escriba e conhecia a lei de Deus. Leia lá em Deuteronômio capítulo 4. Deixa eu ver. 4, versículo 1. Deuteronômio 4 e 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo, que vos ensino, para que os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus, o vosso Pai, vos dá. Amados, você fazendo uma leitura superficial aqui, né? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas há alguns detalhes aqui que a gente pode observar. Então vamos ver o que aqui é Deus dizendo, tá? Agora, pois, ó Israel, ouve. Primeiro ouvir, escutar. Não tem um verso que diz, um texto bíblico, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, ouvir a palavra de Deus? Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Olha, Deus falando para o povo, Deus ensinando o povo. Então, para quê? Esse para quê aí, tanto esse para e para lá de Esdras também, é um para quê de objetivo, de conclusão, para os cumprirdes. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele conclui o Sermão do Monte, no capítulo, no versículo, não lembro, mas no capítulo 7, se não me engano, de Mateus, ele diz o que na conclusão? Assemelhá-lo-ei, ele fala sobre, ele lança uma parábola, que é a parábola das duas casas, né? Da casa na rocha, a casa na areia. Ele fala: assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa ao homem que ouviu estas minhas palavras e as cumpriu, as praticou, as fez. Então veja que nós não podemos ser somente ouvintes. O que diz Tiago? Tiago capítulo, deixa eu achar aqui rapidinho, já vou terminar, viu, pastor? Isso, ó, Tiago capítulo 1 e versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, nós não podemos só ouvir a palavra de Deus. Hoje, irmãos, a diferença do que a gente ouvia lá atrás, por exemplo, muitos dos nossos pastores não tinham curso teológico, não tinham português bem falado, né? Era rústico, falava, né? Mas eles falavam com ousadia, né? Hoje nós temos tantos pregadores que trazem encantamento quando a gente ouve eles. Como ele sabe disso? Meu Deus, eu estou admirado de ouvir esse homem pregar. A gente fica de boca aberta. Mas isso não é suficiente, nós ficarmos encantados com a eloquência, com o conhecimento. Mas o mais importante é e sede cumpridores. Lá em Deuteronômio versículo 4, e eu vos ensino para os
Veja que o mesmo Deus do Antigo Testamento aqui é o mesmo Deus de Tiago do Novo. É o mesmo. A instrução é a mesma. E sede cumpridores. Aí, olha só, ouvir e cumprir. Por que não cumprir e ouvir primeiro? Por que eu não posso ir fazendo sem antes ouvir? Concorda? Quando você ouve, você coloca em prática. Exato, eu ouço e coloco em prática, perfeito. Mas se eu for fazer sem antes escutar o que Deus ensinou, como que eu vou fazer? Vou fazer errado. Vou fazer sem orientação. Ah, eu não sabia. Então, sede ouvintes primeiro. Depois, ouvindo o que é certo, o que é bom, que é a palavra de Deus, vou cumprir a palavra de Deus. E aí, olha o para que de novo, que é o objetivo. Para que vivais. E depois, entreis. E depois, possuir. Irmãos, isso aqui é uma lógica matemática. Eu não posso cumprir se eu não ouvir primeiro. Eu não posso entrar se eu não viver. E eu não posso possuir se eu não entrar. Percebe que é uma situação em cadeia certinha, que você não pode deixar de cumprir o elenco que está aqui. Então veja, por que eu tenho que possuir? Eu só vou possuir se eu estiver lá dentro. Eu só vou estar lá dentro se eu estiver vivo. Eu só vou estar vivo se eu cumprir. E eu só vou cumprir se eu aprender de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Deus não erra, Deus não falha, Deus é perfeito, Deus é certo, Deus é exato mais do que todas as leis da física. A irmã Marta não está aqui para falar, mas da matemática, Deus é muito mais certo que isso. Então veja, Esdras, sabendo de tudo isso, ele busca, depois ele ensina o povo a cumprir, e depois que ele faz tudo isso, não pode ficar somente ali, precisa espalhar o conhecimento. Então Esdras faz. Qual foi a segunda atitude de Esdras? Cumprir. Agora a terceira atitude de Esdras qual foi? Ensinar em Israel. Então Esdras buscou, cumpriu, agora ele vai ensinar, ele vai difundir. O que é difundir? É espalhar, é propagar. Muito bem. Ele vai ensinar o quê? Os estatutos e os juízos, os direitos de Deus. Então veja que é muito importante a questão de ensinar. Para a gente concluir, abra lá em Atos capítulo 1 e versículo 1, acerca de Jesus, testemunho. O que diz lá em Atos 1 e 1? Pode ler, pastor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Viu aí? Olha só. A minha versão diz assim: acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Eu gosto dessa versão, mas também, porque é enfático, né? Jesus poderia ter escrito assim: Jesus começou acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Não, mas ele põe aqui uma coisa enfática: não só a fazer. Eu não me restrito naquilo só de cumprir, mas eu também vou ensinar. Jesus ensinava porque fazia, e fazia porque ensinava. Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí nós vamos ver essas três atitudes de Esdras, que foi buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei, lá em Neemias. Nós vamos ver lá no capítulo 9 de Neemias o que aconteceu ali. Só para a gente finalizar, vamos ver lá em Neemias, que está logo depois de Esdras. Se você estiver em Esdras, só um pulo para frente já está em Neemias. No capítulo 9,
Desculpa, no capítulo 8. Eu vou ler para os irmãos, tá? É Neemias, capítulo 8 e versículo, a partir do versículo 1 mesmo. A gente vai ler o texto aqui rapidinho. Quem achou já diz amém aí. Amém, né? Ó, aqui. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, ó, já estavam nas suas cidades, estavam já acomodados, já não estavam mais lá no cativeiro, já estavam ali, de volta. Todo o povo, que povo? Aqueles que voltaram cativos, os que já estavam também, se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a quem? A Esdras, o escriba. Olha que detalhe, disseram a Esdras. Que Esdras? O escriba. Que escriba? Aquele que era habilidoso, que era bom. O escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés. Então veja, eles foram pedir para Esdras o livro, porque Esdras tinha um livro. Ele possuía a Bíblia dele. E nós também temos que ter a nossa, né? Glória a Jesus. O livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, perdão. E leu nela, na onde? Na praça. Leu nela na lei, né? Na praça, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até meio-dia, isto é, desde as 4 horas da manhã até meio-dia. Você teria coragem de ficar lá em pé ouvindo ele ler lá? Só lendo, tá? Perante homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Olha que coisa parecida. E estavam em pé junto a ele algumas pessoas, aqui. Mas o detalhe aqui é que essa atitude de Esdras, ele conseguiu alinhar o povo, ele trouxe o povo, e aí, por eles terem um testemunho muito bom, de ser um hábil escriba, de conhecer a palavra de Deus, ele se apresentou num púlpito de madeira como esse aqui. Olha só que legal, não é uma coisa nova isso aqui, lá no Antigo Testamento já tinha, e ele pegou a lei e começou a ler para o povo, e o povo ouviu, estavam atentos à leitura do livro da lei. O que acontece quando ele lê o livro? Deixa eu ver. Aqui no versículo 8. E depois você lê todo o capítulo 8 de Neemias, tá, irmãos? Para você ver como é bonita a história. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Quando você fala que aquele culto foi frio, porque o pastor lá estava lendo, explicando e falando, é bíblico. Olha só, e leram no livro da lei de Deus e declarando. Então ele lia uma parte, e aquela parte era difícil de entender. Ele explicava, falava o sentido, ele falava o que significava. Explicando o sentido, fazendo lendo se entendesse. Neemias, que era o governador, né, o sacerdote Esdras também, e o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Irmão, aqui está uma conclusão muito boa, de que quando você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus te toca até você chorar. Isso é muito bom. E o povo chorava ao ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos, encerro aqui, que nós tenhamos e refletimos sobre esses pontos que nós falamos, principalmente quando Esdras se põe, né? A Bíblia fala que ele se colocou, ele preparou o seu coração para buscar, cumprir e ensinar os estatutos do Senhor. Amém, em nome de Jesus.